Olá, aqui é o Vinícius Negreiros e hoje vamos falar sobre a tão esperada temporada final de The Clone Wars. Se você ainda não assistiu à 7ª temporada da série, recomendo que assista primeiro e só depois retorne ao vídeo, a não ser que você não tenha problema com spoilers. Em 2018, quando foi anunciado que a série retornaria numa temporada final, houve um misto de grande expectativa, curiosidade e ao mesmo tempo ansiedade. Muitos fãs viam a necessidade de ver na telinha qual seria o destino de Ahsoka Tano, como também de conectar The Clone Wars com os eventos de A Vingança do Sith. Essa temporada final responde a essas perguntas e faz isso de forma gradual. A temporada está dividida em 12 episódios, mais precisamente em 3 arcos de 4 episódios cada. A temporada começa com um arco que havia sido cancelado no passado e que até então estava inacabado. Nele, temos um grupo de Clone Troopers de elite que se envolve em uma série de missões contra os separatistas. Em uma delas, inclusive, resgatando um antigo conhecido, o ARC Trooper Echo. Embora alguns fãs possam ter achado que o início da série não tenha sido tão grandioso como o que era prometido para a série nos trailers, esse início, ao meu ver, era necessário, porque afinal, esses 4 primeiros episódios narram eventos vividos por aqueles que, em teoria, são os verdadeiros protagonistas da série, os clones. Eles eram frequentemente esquecidos nos episódios em que apareciam junto com os Jedi em outras temporadas, normalmente ficando o protagonismo com os próprios Jedi. Nesses 4 episódios, finalmente isso se inverte e os Jedi ficam em plano de fundo. Agora, falando em Jedi, Anakin é o único personagem principal da série entre os Jedi que tem uma grande importância para a história. E claro, não poderia ser diferente. Vê-lo novamente ao lado do Capitão Rex é algo que eu esperei por muito tempo. E sem dúvidas, valeu a espera. Anakin foi fundamental e decisivo para esse primeiro arco, fazendo da união entre ele e o Bad Batch, no caso os Clone Troopers de Elite, e o Capitão Rex, com o ARC Trooper resgatado Echo, algo realmente interessante de se ver. No segundo arco, vemos Ahsoka tentando encontrar o seu lugar na galáxia, após ter abandonado a Ordem Jedi. A história se passa no nível subterrâneo 1313 de Coruscant, e vale dizer que esse é o local que seria cenário de um game que acabou sendo cancelado após a aquisição da Lucasfilm pela Disney. Pensando bem, faz sentido que Dave Filoni e sua equipe tenham utilizado Ahsoka nesse cenário rodeado de mistério e ainda pouco explorado em Star Wars. No arco, Ahsoka se alia às irmãs Martez, Trace e Rafa, embarcando em uma missão que envolve especiarias, Kessel e o Sindicato Pike. Com a conclusão bem-sucedida da missão, fica claro que Ahsoka não precisa necessariamente ser uma Jedi para fazer o bem e ajudar os que precisam na galáxia. Que é exatamente o que vemos dela, por exemplo, em Rebels. Logo no fim desse arco, temos a revelação de que Maul está de volta. E é assim que chegamos aos 4 últimos e, por sinal, excelentes episódios da temporada e da série. Esses eventos foram mostrados no livro canônico Ahsoka e estavam também entre as histórias que Dave Filoni não havia conseguido concretizar no passado. A importância desse arco conclusivo é tamanha que se inicia como nenhum outro episódio de The Clone Wars iniciou. Começa com uma logo vintage da Lucasfilm e depois com John Williams com o tema original de Star Wars, substituindo o arranjo criado por Kevin Kiner. Para quem não lembra, The Clone Wars estreou em 2008 nos cinemas, como um filme animado de longa-metragem. Só depois virou série, e talvez The Clone Wars sempre estivesse então destinado a terminar assim, do mesmo modo que começou. Porque esse arco final poderia ser facilmente exibido nos cinemas. Ele é grandiosamente bom o suficiente para isso. Aliás, que é uma pequena diferença entre ele e o filme de 2008. A história aqui é muito mais interessante, cativante e robusta. O que é mais surpreendente sobre o cerco de Mandalore é o quanto ele se entrelaça com os eventos de A Vingança do Sith. Faz sentido que a série termine próximo da execução da Ordem 66. No entanto,
A surpresa para o espectador se dá no fato de, logo após o fim do episódio 9, o primeiro desse arco do caso, o ataque droide contra Coruscant e o sequestro do chanceler Palpatine já estarem em andamento. Ao assistir o episódio 3, a partir de agora, veremos com um contexto totalmente novo, já que o que vimos aqui pode ser, sim, encarado como uma extensão do filme. As referências à Vingança do Sith estão ao longo dos episódios e por toda parte. Há uma sensação comovente de que algo muito ruim está prestes a acontecer. Funciona como um relógio de contagem regressiva, ao mesmo tempo que nada acontece de forma apressada, o que é incrível. Essa jornada de construção lenta é uma das melhores coisas que The Clone Wars tem a oferecer. Maul é retratado como um reflexo de seu ex-mestre, Darth Sidious, enquanto ele manipula a todos para cumprir os seus próprios objetivos. Aí está a verdadeira grandeza dessa última temporada. A reintrodução de Maul pode ter levantado algumas sobrancelhas em 2012, assim como a evolução de Ahsoka como principal protagonista da série. Mas quando os dois chegam ao seu confronto final, a ideia de Filoni e a narrativa de sua equipe de roteiristas fica clara. Os dois servem como imagens espelhadas um do outro e símbolos opostos para toda essa guerra. Aprendizes esquecidos que viram as verdadeiras falhas de seus respectivos mestres. O ex-Sith vê isso de forma mais explícita do que Ahsoka, assim como ele vê a inevitável iminência da escuridão de forma clara. Infelizmente, como Vader em O Império Contra-Ataca, a única maneira que ele vê para derrotar a escuridão é com a escuridão. E quando, finalmente então, Maul diz a Ahsoka que todas as escolhas feitas até ali levaram para esse momento, os dois finalmente lutam. Que cena! Maul perde o duelo e acaba capturado pelos clones. Logo depois, a Ordem 66 acontece. Muitos sempre se perguntaram como Ahsoka e Rex sobreviveram à grande expurgo Jedi, uma vez que ambos estão na série animada Rebels, que ocorre vários anos depois. Bem, agora vemos que não foi nada fácil conquistar a sobrevivência. Esses momentos finais de The Clone Wars fazem referência e se conectam não apenas à série Rebels somente, mas também a Rogue One, como o filme de Han Solo, e também com uma excelente série de desenho animado clássica, Clone Wars de 2003. Se não bastasse, temos ainda, na cena final, um último presente, e esse foi especialmente para os fãs de Vader. Não se sabe exatamente em que momento da Era Imperial essa cena acontece, só que foi certamente a partir desse momento que Vader teve a certeza de que Ahsoka estava viva. E claro, tempos depois, eles se reencontrariam novamente frente a frente em Rebels. Originalmente, The Clone Wars pode ter sido uma ponte entre os dois filmes, e é claro que essa última temporada, inclusive, fornece essa conexão. Mas para Ahsoka, para Rex, para Dave Filoni, para George Lucas, que começou tudo, inclusive essa série também, para os fãs, principalmente os devotos, esse é um momento de celebração. Que desfecho, meus amigos! E assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando sempre de se inscrever no canal, ativar o sininho, de curtir e compartilhar. Um abraço e que a força esteja sempre com vocês.